Bíblia, meus amados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você vai ler junto comigo a partir do versículo 21. Amém? Evangelho de Marcos. Você que está com a sua Bíblia, abre ela aí para a gente ler, tá bom? Capítulo 5, versículo 21. Enquanto você vai abrindo, vai se localizando, eu quero fazer um compromisso com você, amém? Vamos fazer um compromisso? Eu e você. Eu não vou pedir para você olhar para o lado e falar nada para ninguém, amém? Está feliz por isso? Não vou pedir para você apontar o dedo de profeta na cara de ninguém. Eu não vou pedir para você dar um cutucão na costela da pessoa que está do seu lado. Eu não vou pedir para você fazer nada disso. Mas eu espero que você me ajude, participe comigo em nome de Jesus, amém? Então eu espero pelo menos uns 10 pentecostais comigo hoje. Tem aí, aleluia, aleluia, para dar glória a Deus, para agradecer o nome do Senhor, amém? Se eu ver que vocês estão, eu falo, olhe para a pessoa que está do seu lado, amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você deixar ela aberta, tá bom? Nós vamos ministrar a palavra em cima desse texto especificamente, não vamos sair muito dele. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer e nos ensinar através dessa história. E diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Versículo 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do seu mal. Glória a Deus, aleluia. Queridos, sempre que nós olhamos para os relatos dos evangelhos, os relatos de Jesus, nós podemos perceber a presença de inúmeros milagres. O evangelista João escreveu que se fosse para ele escrever todos os prodígios e maravilhas que Jesus realizou nessa terra, faltaria papel para que ele escrevesse nesse mundo. Agora, nós precisamos compreender, e é isso que eu quero provocar em você nessa noite, nós precisamos compreender o caminho do milagre. É por isso que o tema da palavra hoje é o caminho do milagre. Porque quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos ver um trajeto do milagre que aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue, e o trajeto do milagre que aconteceu na vida da filha de Jairo.
sempre que Jesus realiza um milagre, esse milagre nunca tem um fim em si mesmo. O milagre sempre aponta para duas coisas. Você que está comigo, diga amém. O milagre aponta primeiro para o futuro. Sempre que nós vemos uma pessoa que está enferma sendo curada, é o reino de Deus sendo manifesto, e é o Senhor nos ensinando que um dia no futuro, nós estaremos com Ele em um lugar onde não haverá doença, não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Então o milagre sempre aponta para o futuro. O milagre aponta para aquilo que nós vamos viver, mas o milagre também aponta para o passado, porque no jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam vivendo em plena comunhão com o Senhor, não existia doença, não existia morte, não existia dor, não existia nada de negativo. Então o milagre, ele sempre acontece na nossa vida para nos ensinar algo. Todo milagre de Jesus, ele é teológico por si só. Entenda algo, Jesus não estava fazendo uma boa ação para aquela mulher. Ele estava ensinando algo e passando uma mensagem. É por isso, meu amado, que o evangelista João, ele não fala dos milagres de Jesus usando essa palavra, milagre. Ele não usa a palavra milagre, ele não fala prodígio, ele não fala maravilha. Sabe qual a palavra que João, ele usa para falar dos milagres de Jesus? Sinais. E Jesus realizou sinais. Imagina que você está dirigindo na estrada e você vê uma sinalização de que tem uma curva à sua frente. O sinal, ele tem poder para virar o seu carro e fazer ele entrar na curva, sim ou não? Não, mas ele aponta para algo. O sinal está apontando a direção em que você deve seguir. Todo milagre que acontece na nossa vida aponta para o caminho, para a verdade e para a vida. Queridos, sempre que Deus nos abençoa, sempre que Deus nos cura, Ele não nos cura porque simplesmente Ele é bom. Ele nos cura para apontar o caminho daquele que é a cura, daquele que é o caminho, daquele que é a vida. Jesus não quer simplesmente te curar, Ele quer ter um encontro com você. É isso que nós aprendemos nessa história. Então, meu amado, eu quero desde já profetizar na sua vida, que se você chegou aqui com alguma doença, com alguma dor, com alguma enfermidade, você sairá daqui curado. Se você tem um familiar que está passando por necessidade, que está passando por fome, por escassez, ele pode ter um encontro com a provisão de Deus. O Espírito Santo está se movendo aqui, mas ei, é só um sinal. A vida com Deus é muito mais do que receber milagres. A vida com Deus é uma vida de intimidade com o Pai. Vamos lá. Está feliz ainda? Vamos começar então? Então vamos compreender o caminho, o trajeto que Jairo fez até se chegar a Jesus. Quando você olha para a sua Bíblia, você vai ver no versículo de número 22. Coloca para a gente, Adrian, por favor, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Você pode repetir essa palavra comigo? Chegou. Chegou no original, ele tem a intenção, o autor nesse momento, ele queria dar a intenção de aproximação. Jairo se aproximou de Jesus. Vamos lá. Você sabe quem era Jairo? A Bíblia está dizendo, pode deixar, Adri, o texto aí, vamos ler ele aqui. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Naquele tempo, entre a Judéia, Samaria e Jerusalém, existiam mais de 300 sinagogas. E Jairo era um dos principais dessa sinagoga. Ele era aquele que tinha que servir, fazer os ritos de sacrifício e adoração a Deus. Agora, Jesus naquele tempo, ele era expulso de inúmeras sinagogas, pelo simples fato de que ele dizia, eu sou o filho de Deus. Jairo, tendo a sua filha a ponto de morrer, se achegou àquele que era expulso das sinagogas.
Ele teve que se despir de toda a sua pompa, de toda a sua autoridade eclesiástica, e ele teve que se achegar para um carpinteiro e falar: mestre, por favor, entra na minha casa e cura a minha filha. Sabe qual é o primeiro passo do milagre na sua vida? Se achegar a Deus. Queridos, nós precisamos nos achegar a Deus, passar tempo com Deus. Sabe, nós não nos aproximamos de Jesus porque Ele tem milagre para nos dar. Nós nos aproximamos de Jesus por quem Ele é. E então Ele nos abençoa. Primeiro, nós nos aproximamos. Jairo fez isso. Ele se aproximou. O segundo passo do milagre. Ele viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. O príncipe da sinagoga. Aquele que era, ele era respeitado por toda a comunidade de fariseus. Ele veio diante do Senhor e se prostrou. Ele ainda não havia recebido milagre nenhum. Mas no caminho do milagre, além da aproximação, existe a adoração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se prostrado diante do Senhor em adoração? Todos nós temos necessidades a serem supridas, milagres a acontecerem em nossas vidas, seja na área financeira, espiritual, na nossa vida física, nós temos milagres para acontecer. Mas deixa eu te perguntar algo: será que nós temos nos prostrado diante daquele que é digno de ser adorado? Ou será que nós estamos adorando para receber algo em troca? Vamos lá, eu quero compartilhar um texto com você, eu quero te ensinar algo. Mateus capítulo 4, versículo 8, abra sua Bíblia, rapidamente. Sabe de onde vem essa teologia de que nós precisamos adorar para receber algo em troca? Sabe de onde veio isso? De Satanás. Vamos ler. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto. Quem que ele transportou? Jesus. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Sabe qual é a dinâmica do inimigo? Você me adora e eu te dou em troca. Sabe qual é a dinâmica do Senhor? Você me adora, ainda que eu não te dê nesse momento nada em troca. Nós o adoramos por quem Ele é, e nós não o adoramos por aquilo que Ele tem para nos dar. Querido, hoje, nessa noite, você tem um encontro mais do que com aquele que pode te abençoar. Você tem um encontro com aquele que te fez. Você tem um encontro mais do que com aquele que pode prosperar a sua vida. Você tem um encontro com aquele que quer te salvar a sua alma e conduzir você ao céu. Ei, é muito mais do que riquezas materiais, é salvação, é paz, é unção, é graça. Querido, se achegue a Ele e se prostre muito antes de receber qualquer coisa em troca. Essa é a teologia do reino, amados. Nós não vamos adorar porque queremos algo em troca. Quem oferece isso é o Satanás. Nós o adoramos por quem Ele é. Nós não queremos simplesmente as mãos do Senhor que podem nos abençoar. Nós queremos nos prostrar aos pés dEle. Isso precisa ser uma verdade em nós, porque esse é o caminho do milagre. Amém? Vamos mais fundo? Deixa eu falar algo para você. Nesse exato momento, em diferentes lugares do mundo, existem inúmeras pessoas, ou pensando, ou planejando, ou inclusive tentando tirar a sua própria vida. Os números de suicídio, eles têm aumentado de forma estronômica, estrondosa. Estronômica? Existe essa palavra, Zé? É do hebraico. Não, tô brincando, não existe mesmo.
O número de suicídios tem aumentado de forma exponencial, era isso que eu queria falar. Tanto na nossa nação, quanto em inúmeras outras. Eu estava lendo esses dias a respeito do povo japonês. E embora eles sejam excelentes em muitas coisas, é o país em que mais jovens tiram a sua própria vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que isso tem acontecido? Você já parou para se perguntar? O que falta na vida de pessoas que pensam em tirar a sua própria vida? Sabe por que muitas pessoas pensam em tirar a sua própria vida? Porque falta um senso de propósito. Por que eu estou nesse mundo? Eu não tenho serventia alguma. Por que eu nasci? Qual o sentido de eu ter nascido? Eu não tenho valor para ninguém. Esse tipo de pensamentos empurram pessoas para os pensamentos suicidas. Agora deixa eu te falar algo. Você tem um propósito pelo qual você nasceu. Você nasceu para adorar a Deus. O nosso propósito como igreja, como filhos, é nos prostrar e adorar a Ele. É por isso que tem um louvor que é muito lindo, que nós cantamos: para te adorar eu vivo. Já ouviu essa canção? Para te adorar eu vivo, para te adorar eu viverei. O propósito da sua vida é adorar aquele que vive para todos sempre. Você não nasceu por acaso, você nasceu para adorar. Salmo 34:1 diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 107 verso 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 100 verso 1, eu vou ler até você dar um glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Salmo 145 verso 1, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Você nasceu para adorar a Ele. Adoração, amado. Se tem centenas de milhares de pessoas pensando em tirar a sua própria vida, nós não pensamos porque nós sabemos por que nascemos. Nós nascemos para adorar a Ele. E foi isso o que Jairo entendeu. Jairo entendeu que ele tinha que se aproximar, que ele tinha que se prostrar. E então, no versículo de número 23, nós vemos o terceiro passo desse caminho do milagre na vida de Jairo. Vamos lá? Versículo de número 23, aliás. Versículo de número 23. E rogava-lhe muito. Em outras versões dizem, e suplicava-lhe muito. Então Jairo, ele se aproximou. Depois, Jairo se prostrou e adorou. E então Jairo suplicou. Sabe o que é suplicar, meu amado? É oração. No caminho do milagre, nós nos aproximamos, nós adoramos e nós oramos. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando Jairo se aproximou, ele se prostrou e ele orou. Mas não foi simplesmente uma oração daquela que a gente faz antes de dormir, sabe? Quando você deita na cama e você está cansado e você começa a orar: Senhor, obrigado. Aí você fala assim, igual eu, você fala: obrigado por esse dia astronômico, que nem o pregador falou. Obrigado, Jesus, abençoa meus pecados.
Senhor, abençoa a Deus, perdoa o diabo. Eu estou dormindo. Sabe quando você está fazendo aquela oração despretensiosa, preguiçosa? Não foi essa oração que um pai que estava com a sua filha à beira da morte fez. Ele suplicou, ele orou de verdade, ele orou com vontade. Ele falou: Senhor, cura minha filha, eu te suplico, Jesus. Esse é o terceiro passo do caminho do milagre na sua vida. Você precisa suplicar e orar, porque aquele que bate, a porta lhe será aberta. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. No caminho do milagre existe a oração. Meu amado, entre nesse ambiente de oração na sua casa. Você tem orado? Nós tivemos uma pregação esses dias sobre oração, eu não vou muito a fundo nisso. Mas você tem orado? Nós vamos ter aqui o Pray. Deixa eu pegar de novo a data aqui, ó. Dia 14 de agosto você tem um convite do céu para um dos passos do caminho do milagre na sua vida. E é oração. Vem aqui, vamos orar juntos. Falar com Deus. Conversar com Ele de forma íntima. É isso que Ele espera de nós. Amém, gente? Então eu terminei a introdução agora, amém? Brincadeira. Mas olha só, eu preciso fazer umas perguntas para vocês. E eu preciso que vocês me ajudem nessa parte para eu ver se vocês entenderam. Vamos lá. Quem foi que se aproximou de Jesus? Jairo, boa. Ficou feio, mas na próxima vocês vão melhor. Quem foi que se prostrou? Está melhorando. Quem foi que suplicou? Quem foi que falou: Jesus, entra na minha casa? Não foi Zaqueu, da música Como Zaqueu. Não, foi Jairo, amém? Quem foi que levou Jesus até a casa dele? Quem é que estava... É a última. Quem é que estava conduzindo Jesus nesse trajeto até chegar na casa dele para orar pela sua filha? Agora esquece Jairo. Versículo 27 e 28. Aliás, vamos lá. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrido de uma hemorragia. Do nada. Nós estamos aqui. Já mais da metade da pregação. Eu estou esperando a hora que o anjo vai descer. Eu já estou entendendo tudo. Mas de repente aparece uma mulher no caminho de Jairo. E essa mulher, ela tem uma atitude completamente diferente de Jairo. Eu vou pregar algo que talvez aqui você nunca tenha ouvido, amém? Calma, tá bom? Tenha calma. Porque nós sempre falamos, é a mulher, e ela tocou a orla de Jesus. Sempre os pregadores enaltecem essa mulher, sim ou não? E hoje nós vamos um pouquinho diferente. Vamos lá. Essa mulher que aparece no versículo 25... O que acontece com ela? Primeiro, qual o problema que ela passava? Ela entrou no ciclo de toda mulher, que toda mulher entra. Só que por 12 anos, esse ciclo jamais passou. Agora, diferente da nossa sociedade, onde a mulher ela pode fazer qualquer coisa, mesmo estando nesse ciclo. Naquele tempo, a mulher era considerada impura quando estava nesse período. E ela tinha que ficar reclusa em casa, sem poder interagir com ninguém, porque as leis levíticas diziam que ela tinha que se afastar. E que se ela saísse nesse ciclo que ela tinha de sangramento, ela poderia ser apedrejada. Você sabia disso? Então essa mulher passou por 12 anos de reclusão. 12 anos sem sair de casa, 12 anos só indo ao médico e gastando todo o dinheiro que ela tinha com médicos particulares. E ela gastava dinheiro com médico. E ela só piorava. É isso que a Bíblia diz. Agora no versículo 27 e 28, o Adrian vai colocar pra gente, olha só. E ouvindo essa mulher falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Agora o que ela estava pensando? Versículo 28, olha o pensamento dela. Porque ela dizia: se eu tão somente tocar as suas vestes, sararei. Fica aqui, pode deixar aí.
Essa mulher tinha fé, sim ou não? Sim. Mas essa fé ainda era uma fé incompleta. Como assim, Zé? Essa fé era incompleta. Porque se ela tivesse plena convicção do que ia acontecer, ela chegaria de frente com Jesus, no meio de todo mundo, e ela falaria, Jesus me cura, mas ela vai por detrás. Ela vai chegando por detrás, e ela toca na veste de Jesus. E ela fala assim, ó, se eu tão somente tocar, serei curada. Vamos lembrar de Jairo. Jairo se aproximou. Jairo se ajoelhou. Jairo suplicou. Jairo fez o passo a passo inteiro. Ele estava se colocando diante dele, adorando a Jesus. E ela falou assim, eu só toco. Eu só vou tocar. E quando ela toca em Jesus, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que dele saiu poder. Se essa fé ainda estava incompleta, por que saiu o poder de Jesus? Saiu o poder de Jesus por 2 motivos. Eu quero que você preste atenção. Quem está me entendendo, diga amém. Fica comigo. Você que está no YouTube, não começa a comentar ainda que eu sou herege. Calma, foca. Jesus, ele estava ali junto com Jairo e tal, e ela chegou e toca nele, e saiu virtude. Saiu virtude dele, lembrei o que eu ia falar. Saiu virtude dele por 2 motivos. Primeiro motivo, porque ele é o Filho de Deus. Esse é o principal motivo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que ele é o esplendor da glória do Pai. Quando ela toca em Jesus, ela não toca em um curandeiro, ela não toca em um profeta simplesmente, ela toca naquele que é a própria cura. Sabe, eu quero falar algo para você. Jesus não tem bênçãos para te dar, ele é a principal bênção que você pode receber. Jesus não tem cura para a sua vida, ele é a cura. Jesus não tem vida para você, ele é a vida. Ele não tem paz, ele é o príncipe da paz. E até o príncipe da sinagoga teve que se dobrar diante do príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É só nessa pessoa que ela toca. O primogênito de toda a criação. Primeiro, saiu o poder porque ele é poder, ele é a própria manifestação de Deus. Agora, convenhamos, alguém preparou o ambiente, sim ou não? Quem foi que se aproximou? Jairo. Quem foi que adorou e se prostrou? Jairo. Quem foi que suplicou? Jairo. Queridos, essa palavra de hoje é um convite para você vir a um ambiente mais profundo em Deus. Sabe por quê? Por muitas vezes nós nos encontramos exatamente como essa mulher. Está feliz ainda? Fica comigo. Nós muitas vezes queremos nos aproveitar de ambientes que não foram gerados por nós, para simplesmente receber o milagre e sair fora. Eu fiz isso por muitas vezes na minha vida, sabe? Por incontáveis vezes eu fui abençoado por Deus, pela oração do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que oravam pela minha vida. E eu que estava levando uma vida totalmente pecaminosa, eu recebia o livramento de Deus. Eu recebia bênçãos de Deus. Fui eu que adorei a Deus? Não, mas tinha alguém orando pela minha vida. Talvez você está aqui nessa noite e tenha alguém orando por você. E você está aqui porque você é uma resposta de oração. Eu quero dizer para você, vem mais fundo. Avança no teu relacionamento com Deus. Não vem só para pegar, eu só toco e vou embora. Não. Vem para mais perto. Se prostra e se quebranta diante dEle. Adore a Ele. Suplica e você vai ter uma vida completamente transformada. Não é só uma bênção, é uma vida transformada. Então vamos lá, ela chega, e eu vou provar isso aqui que eu estou te falando. Ela chegou, e ela falou assim, se eu só tocar. Agora vamos lá no versículo 29, Adrian. Depois que ela tocou, logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu
no seu corpo. Repete comigo a palavra sentiu. A Bíblia não está dizendo que ela foi curada. A Bíblia está dizendo que ela sentiu no seu corpo estar já curada. Jeremias capítulo 19 nos ensina algo muito importante. Enganoso é o coração do homem. Tem muita gente saindo do lugar que o Senhor as colocou, porque está sentindo o que não deveria sentir, e está dando voz, e está alimentando sentimentos que não vieram de Deus. Ai, mas eu estou sentindo que aquela pessoa tem algo contra mim. Fale com ela. Não, mas eu estou sentindo no meu coração que aqui, eu acho que não é o meu lugar. Ei, vai orar e perguntar para Deus a direção que Ele tem para a sua vida. Zé, eu estou sentindo no meu coração que eu não deveria perdoar aquela pessoa. Ei, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos liberar o perdão. Ei, meu amado, deixa eu falar para você. Até quando você vai se mover por aquilo que você sente e não por aquilo que o Senhor está te ensinando? E ficou difícil da glória a Deus agora, mas olha só, vai ficar melhor a palavra. Nós precisamos entender que enganoso é o nosso coração. Tem coisa que você acha que está acontecendo e não está. E o Senhor está te mostrando hoje que enganoso é o coração do homem. Ela sentiu que estava curada. Mas ela estava curada? Ainda não. A fonte secou do sangramento. Mas ele ainda não tinha declarado a cura na vida dela. E depois que ela sentiu estar curada, ela não se manifestou para Jesus. Ela não falou: ei, Jesus, estou aqui. Porque Jesus começou a fazer um escândalo. Ei, alguém me tocou. Alguém me tocou, de mim saiu o poder, eu tenho alguém aqui que encostou em mim. Aí o que os discípulos falam? Jesus, todo mundo está te tocando. Está todo mundo te apertando, Jesus. Como assim? Quem me tocou? Eu fico imaginando Pedro. O Pedrão. Irônico. Ô Jesus, pelo amor de Deus, né, Jesus? Como assim, Jesus? Alguém está te apertando. Alguém te tocou, está todo mundo te apertando, Jesus. E ele falou: alguém me tocou. E não está agradecendo ainda porque me tocou. Alguém me tocou e está querendo ir embora depois de ter recebido um milagre. Alguém me tocou, recebeu a cura, mas não está querendo intimidade, vida na vida, relacionamento. Alguém me tocou, mas ainda não se prostrou, não adorou, não entrou no ambiente de adoração. Ei, Pedro, alguém me tocou. E Jesus não deixa ela ir embora daquele jeito. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Versículo 30. Vamos lá, essa é a parte que Jesus estava falando. Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. A gente já falou dessa parte. Vamos lá, 32, agora sim. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Tipo, quem foi que tocou ele? 33. E ele lhe disse: opa, tá dando spoiler aí, Adriano. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, ela sabia que era com ela o negócio. Temendo, e agora você tem que lembrar de Jairo, agora você vai lembrar. Temendo e tremendo. O que está escrito ali? Aproximou-se. Agora você aprendeu. Meu amado, Ele não tem só bênçãos para te dar, Ele quer que você se aproxime dEle. E depois ela fez o quê? Prostrou-se diante daquele que é a vida, a cura, aquele que tem todo o poder. Meu amado, não adianta só você querer pegar a tua bênção e ir embora, não. Jesus vai te pegar hoje, vai segurar você aqui nesse lugar, para você ser completamente transformado por Ele. Não é só um milagre, é uma vida de milagre. É entrar em um ambiente de adoração e ser marcado pelo toque dEle.
Não é aquilo que você faz quando toca Ele, é aquilo que Ele pode fazer quando Ele tocar você, de dentro para fora, e te chamar para uma vida de devoção. Dá vontade de falar assim: agora aprendeu. Que bonitinha. Está agradecendo. Está se prostrando. Que bonitinha. Glória a Deus pela sua vida, mulher do fluxo de sangue. E o que ela fez? E disse-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Agora, quem é casado aqui, levante a mão. Amém. Imagina uma mulher que ficou 12 anos reclusa, sem conversar com ninguém. De repente, ela encontra alguém que amou a vida dela. E ela começa a contar toda a verdade. E mulher, fala. Primeiro veio para mim aqui nesse mês, aconteceu, foi bem no dia 20, veio bastante. Aí depois Jesus começou a vir, não parava mais. E aí Jesus, e eu fiquei desesperado. E eu fui no médico tal, e o médico tal começou a falar. Ela contou os 12 anos de história para Jesus. Amém. Legal, amém. Uhum. Eu sei. O pai me mostrou, eu sei. Ela contou toda a verdade. Tem hora que nós precisamos chegar diante do Senhor e contar toda a verdade. Não existem máscaras diante do Senhor. Nós entramos diante dele e ele vê, ele enxerga o seu coração muito mais fundo do que aquilo que você quer mostrar para as pessoas. 12 anos gastando com médico, ela tinha muito dinheiro, sim ou não? Vai ver uma consulta no Acesso, quanto que é? Sei que não tem plano, aleluia. Ela gastou 12 anos de dinheiro com médico. E ela só piorava. Ela era uma mulher rica. Mas ela precisou abrir mão da sua pompa de riqueza. Assim como Jairo tinha sua pompa religiosa, ela abriu mão da sua aparência e ela contou para Jesus, tintim por tintim, tudo o que tinha acontecido. Hoje o Senhor está aqui. E eu acho que seria muito importante para você nessa noite. Conte para Ele tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você tem vivido. Todas as dificuldades que você tem para contar para pessoas, deposite diante dEle. Senhor, eu pequei aqui. Senhor, eu preciso reconhecer. Eu tenho orgulho, Senhor. Senhor, eu acho que eu sei de tudo, Pai. Mas hoje eu entendi que eu não sei. E que o Senhor é que tem todos os planos na sua mão. Pai, eu me submeto, eu reconheço, eu me prostro, eu adoro, eu te conto toda a verdade, Senhor. Essa é a relação que Ele quer ter com você. Uma relação de pai e filho. Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu aprontava demais. Teve um dia que tinha um primo meu que estava morando por um tempo na nossa casa, e esse primo veio lá do Pinheirinho. E ele era meu tio tem uma chácara, então ele era criado na chácara, brincava com um porco, subia nos cavalos e sabia fazer um monte de coisa. Então ele era muito pior que eu. Ele era tipo eu 2.0, muito louco. E meus pais iam trabalhar, a gente ficava em casa, a gente ficava tentando inventar brincadeira, porque não tinha nada em casa. Minha mãe trancava o portão, não deixava a gente sair. E aí um dia a gente teve a brilhante ideia, no portão tinha um buraquinho para você colocar a mão e abrir o portão. A gente teve a brilhante ideia de ficar jogando pedra ali naquele buraquinho para tentar acertar. Quem acertasse dentro do buraquinho ganhava 10 pontos. E aí a gente ia jogando. Joga pedra. Brincadeira boa, sadia, tranquilo. Tudo bem. Até que eu joguei uma pedra, a pedra bateu no portão e voltou no carro do meu pai, bem no para-brisa, e estilhaçou tudo. Quebrou. E era 4:30 da tarde, eu tinha pouco tempo para inventar uma desculpa. Tipo, cara, e agora? O que a gente fala? Aí ele falava assim, vamos falar que passou um piazão na rua, jogou uma pedra, acertou o carro. Eu falei, mas do nada, passou um piá, jogou uma pedra, do nada. Vamos falar isso, tal. Falei, tá bom, você fala. Por que eu falei para ele falar? Porque meu pai e minha mãe me conheciam. A hora que eu começasse a falar, meu pai ia olhar para minha cara e ia falar, sério isso que você quer mentir para mim, cara?
E foi exatamente o que aconteceu. A hora que ele chegou, eu ouvi o barulho do portão, eu me tranquei no banheiro. Meu pai demorou muito mais tempo do que o tempo convencional para entrar em casa. Porque eu acho que ele estava analisando a quebradura lá do vidro. Ele estava olhando lá, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Quando ele entrou, eu do banheiro ouvi o meu primo contando a história. Então, tio, veio um piazão e a gente nem viu, jogou uma pedra, a gente só ouviu o barulho, a gente não conseguiu ir porque o portão estava trancado e foi isso que aconteceu. Aí meu pai, cadê o José? Eu estava no banheiro, orando, Senhor, abençoa essa mentira que dê certo, pai. Cadê o José? Tá no banheiro. Demorei uns 20 minutos, já não dava mais tempo, não tinha mais o que dizer que eu estava fazendo no banheiro. Eu saí. A hora que eu saí, meu pai olhou bem no meu olho e falou assim, vem aqui, filho, vamos conversar. Ele me pegou pela mão, me levou lá fora. Sentou comigo, ele falou assim, filho, agora conta, o que aconteceu? E vocês acham que eu contei a verdade? Não. Pai, passou um piazão, veio ele muito louco, jogou uma pedra, eu não vi de onde que ele veio. É, filho, pai, ele veio de cima ou de baixo? Sei lá, pai, acho que veio de cima. Eu falei, teu primo falou que veio de baixo. Eu falei, acho que era 2, pai, eu não sei o que aconteceu. Aí ele falou assim, filho, sabe quando o pai faz isso? Filho, conta a verdade. Aí eu falei, pai, eu peguei a pedra, fui eu que joguei, nós estávamos brincando, e a pedra estilhaçou inteiro o para-brisa. Me perdoa, pai. O pai sabe quando você está falando toda a verdade. Ainda que nós venhamos aqui ao culto, a gente coloca a nossa melhor roupa, a gente vem para o trabalho muitas vezes, a gente vem na correria, e nós queremos muitas vezes apresentar para o Senhor aquilo que nós não estamos vivendo. Mas deixa eu te falar algo, você não precisa esconder quem você é para Ele, foi Ele quem te fez. Tudo o que o Senhor quer é que você venha, se prostre, suplique e conte toda a verdade. Hoje o Pai está com os ouvidos abertos para ouvir você. Você não veio simplesmente ouvir uma pregação, você veio se encontrar com o seu Pai, e Ele está aqui hoje falando assim, filho, conta toda a verdade. Abre o seu coração. Nós não estamos aqui para receber uma bênção e depois ir embora. Nós estamos aqui para adorar a Jesus. Talvez não era a palavra que você queria ouvir. Tipo assim, você vai ser abençoado e as bênçãos vão perseguir você. E tudo isso é bíblico também. Mas tem momentos que nós precisamos ir além do que Deus pode nos dar e reconhecer a soberania de quem Ele é. Nós precisamos adorá-lo não pelo que Ele pode nos fazer, mas por quem Ele é na nossa vida. Fique de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. O pessoal do louvor pode chegar também. Queridos, a palavra de hoje, embora seja rápida e simples, é uma palavra que nos provoca. Meu amado, que você não seja um crente, daquele crente de campanha. Você vai na campanha, eu vou no culto da campanha, e é 7, quinta-feira, eu vou às 7, depois que você recebe a bênção, você sai. Não. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Para você estar aqui hoje e receber aquilo que você vai receber da parte de Deus. Pessoas se aproximaram, ajoelharam, pagaram o preço, jejuaram. E você está sendo convidado a vir mais fundo em Deus. Agora, sabe como a gente vem muitas vezes? A gente vem, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Tipo, faz o teu aí e eu vou embora daqui a pouco. Ou muitas vezes nós ficamos tipo, saímos da igreja e falamos, acho que o louvor hoje não foi para mim. Não senti o louvor, mas o louvor é para Deus. E o louvor não é feito só por uma equipe de adoração, o louvor é feito por você também. Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor
juntos como igreja. O convite que eu quero fazer para você nesse momento, nós temos alguns minutos ainda, é para que você adore ao Senhor, para que você se aproxime dele, para que, se necessário for, você se prostre diante dele, conte toda a verdade e se derrame na presença do seu Pai. Feche os teus olhos.